Gente, o negócio é o seguinte, a indústria entendeu que nós, mulher, gasta dinheiro com fitness, emagrecimento, essas coisas, então enfiando um monte de coisa mentirosa aí pra você e você tá acreditando num monte de besteira. Pessoal, brincadeiras à parte, eu sou nutricionista focada em emagrecimento e se tem uma coisa que nós mulheres já procuramos uma vez na vida desde adolescentes, talvez, é como fazer pra perder peso de forma saudável, como ter mais longevidade, como ter mais músculos e tudo isso engloba as dicas fitness para mulheres. O que acaba acontecendo é que esse mercado é um mercado gigante. Revistas, conselhos de dieta de pessoas que muitas vezes não estão querendo realmente solucionar o seu problema. E você acaba gastando tempo, dinheiro, esperança em soluções mentirosas, soluções que não são verdade. Então eu separei aqui as maiores mentiras fitness já contadas para mulheres para você não ser mais uma a acabar caindo nessas mentiras que surgem por aí. Mas antes, eu preciso pegar um café. Pode? Eu acho essa xícara bonitinha. Aí tá acabando já o café. Bom, vai ser ele mesmo. Pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Dayana Parizato, sou nutricionista e se o nosso santo bater aqui nesse vídeo, não esquece de se inscrever ao final dele, porque o conteúdo aqui é bem bom. A mentira número 1 É um soco na nossa cara. quanto mais baixo o percentual de gordura da mulher, melhor. Dá uma olhada nesse padrão aqui de foto. Qual dessas fotos você acha que mais se aproxima do seu corpo? Vai ser importante pra gente conversar daqui pra frente. Sinceramente, eu venho ficando apavorada e até com medo de mulheres que chegam pra gente querendo 10% de gordura corporal, 11% de gordura corporal. E isso tá muito longe de ser considerado saudável pra mulheres. Então a primeira coisa aqui é que, diferentemente dos homens que ficam bem com um percentual de gordura mais baixo, nós mulheres precisamos da gordura. Precisamos! Abaixo de 12% de gordura corporal, a gente está falando de algo extremo. Não é saudável para a maior parte das mulheres, as que precisam ter um corpo assim, normalmente são atletas ou supermodelos e trabalham com o corpo. Essas mulheres podem passar pela amenorreia, que é a ausência da menstruação devido à falta de gordura no corpo. Para você entender também a importância de ter um certo nível de gordura corporal. É o tecido gorduroso que faz vários hormônios importantes e também isola a sua temperatura do corpo, além de te proteger. Então, longe de ser verdade que quanto menos gordura, melhor. E aqui você pode estar se perguntando, ok, essa é uma faixa extrema, mas quantos por cento de gordura corporal eu, mulher, devo ter para ser bonita, me sentir confiante? E essa é uma pergunta de extrema importância, porque vai depender do seu contexto de vida e do seu momento atual. Eu te explico. Venha comigo. Entre 12 a 17% de gordura corporal, a gente está falando de uma mulher com um físico muito seco, muito atlético, onde necessariamente essa mulher pensa muito no shape. Ela vive fazendo dieta e ela prioriza esse estilo de vida. Quando eu penso nas mulheres que chegam pra mim, muitas vezes trabalhando, pegando condução ou com muitas responsabilidades pra trilhar, desde cuidar de família a se desdobrar em 10 no trabalho, mulheres sobrecarregadas com a vida acontecendo, e elas tentam ter 15% de gordura corporal, eu sempre questiono, será que precisa? Veja, a faixa de 18% a 22% de gordura é uma faixa mais fácil de se sustentar. É saudável pra mulher, mas principalmente é mais fácil de manter. Então, se você tá com uma vida com muitas prioridades e talvez fazer dieta à risca não seja a coisa mais possível do mundo pra você, tá tudo bem você ter 18, 19% de gordura corporal, você vai estar linda do mesmo jeito e talvez não vai precisar de restrições tão extremas como num percentual de gordura mais baixo pode indicar e necessitar. Quando a gente fala de percentual do 23 para os 28% de gordura, a mulher necessariamente vai ter um pouco mais de gordura. Mas veja, essa faixa ainda é considerada saudável. O que acontece é que quando a mulher tem ali dos 23 para os 28% de gordura, ela pode querer emagrecer um pouco mais, para ela se sentir um pouco mais bonita, um pouco mais esbelta, e tá tudo bem também. É uma faixa saudável, dá para reduzir e dá para ali mexer com essas faixas considerando a tua realidade de vida. Essa faixa mais moderada que eu passei lá dos 18 para os 28% de gordura, são faixas consideradas saudáveis. Então, ainda que você queira mudar para uma perspectiva estética, você tem que saber que a quantidade de gordura no seu corpo aparenta estar saudável. Aparenta, eu vou te explicar o porquê mais pra frente, tem um porém bem importante nessa história. Mas antes disso, vamos falar sobre quando o percentual de gordura começa a ficar um pouco alto demais. Dos 29% até os 33% de gordura corporal é uma faixa de atenção. Eu cheguei nessa faixa quando eu tava falsa magra, então não necessariamente você tem que ser, vamos falar assim, grande pra ter esse percentual de gordura, mas já começa a mostrar que tá na hora de dar uma segurada no quesito saúde, ou seja, é uma faixa onde a gente começa a acender um alerta, tipo, beleza, essa pessoa que ela precisa emagrecer por uma questão de saúde. E quando a gente fala de 34% de gordura pra mais, aí não tem essa história de momento de vida, de ai, dieta, ai, qual que é o seu momento, o que você quer fazer. Não, aí você precisa de fato emagrecer, porque estamos falando de um excesso de gordura corporal. Então nós temos o extremo para um lado, o extremo para o outro, a faixa saudável, a faixa atlética e a faixa atlética sustentável para a maior parte das mulheres. Então é mais ou menos
Isso daqui. E ainda na categoria 1 de mitos que criam para mulheres, a gente fala muito dessa parte de percentual de gordura, mas uma coisa que eu gosto de frisar muito é que o percentual de gordura não dita a estética da mulher. O que eu quero dizer é que às vezes uma mulher com percentual de gordura menor possa ficar até menos estética do que uma mulher com mais gordura no corpo. Isso porque não importa só a quantidade de gordura de que você tem no seu corpo, mas sim a quantidade de massa muscular que você carrega. Então, se a gente tiver essa mulher com um percentual de gordura super baixo e compara com essa que claramente tem mais gordura, apesar dessa mulher ter mais gordura, ela tem mais músculos e parece mais saudável, mais estética. Isso é importante também, porque na ideia de que quanto mais magra você fica melhor, mais dietas e mais remédios são usados a todo custo para sugar todo o grama de gordura da mulher. E aí a gente começa a se distanciar cada vez mais de um padrão saudável. Chegar aos 18% de gordura corporal com massa muscular é completamente diferente de chegar aos 15% de gordura corporal com nada de músculo. A estética muda demais. E é por isso que na hora de focar no que você quer pro teu corpo, o ideal é não focar em ser magra a todo custo, mas sim focar em mudar a composição do seu corpo. Menos gordura e mais massa muscular. Ainda que pese mais na balança ou suba um pouco o percentual de gordura, você vai ver no espelho a diferença. E essa falta de compreensão deixa tanta mulher perdida, gente. Deu pra entender a nossa conversa aqui? E a mentira número 2 que contam pras mulheres é a seguinte: o teu corpo tem que ficar sempre igual, independentemente da sua fase de vida. Ai, gente, que preguiça. A Malu Borges é uma influenciadora famosa onde recebeu críticas porque ela apareceu dessa maneira em um evento ali, sei lá qual era o bendito do evento. Falaram que ela estava inchada, que foi muito procedimento estético, e eu nem quero entrar nesse métier aqui. Mas o que estava acontecendo nesse dia, que a Malu foi cancelada, é que ela estava grávida. E a partir do momento em que a mulher tá grávida, ela vai reter mais líquidos. E isso é completamente normal. A Isadora Abraão é uma outra influenciadora grande que vem passando por coisas parecidas na internet. Uma pressão a ficar sempre igual, mesmo com o corpo dela mudando, mesmo com ela gerando uma vida. O que eu quero que você entenda é que, igual a gestação é pra mulher, existem inúmeros efeitos que vão mudar a forma como o seu corpo se parece no espelho. Na TPM, na ovulação, na menstruação, na gestação, na pós-gestação, na menopausa, a mulher ela vai mudar. Nós somos cíclicas e recebemos alterações hormonais o tempo todo. E isso, de forma alguma, é uma sentença de morte. Só que a gente precisa entender que, diferentemente dos homens, que se mantêm muito mais estáveis do que nós temos grandes pontos de oscilação. O corpo da mulher é feito para mudar. E o mais importante com tudo isso é você evitar comparar o seu corpo, que, por exemplo, acabou de ter um filho, com uma mulher de 20 e poucos que nem passou ainda pela primeira gestação. Essa mudança na perspectiva faz a gente se comparar somente conosco. E é isso que eu incentivo para as minhas pacientes que entram no acompanhamento comigo. É quase mágico o que acontece no corpo da mulher quando ela para de se comparar com outras pessoas e se compara somente com ela mesma. Mentira número 3. Existem suplementos feitos para mulheres. Como é que eu explico isso? Vamos lá. Você já viu na farmácia que existem vários suplementos diferentes, com cores diferentes, e aqueles suplementos de cor rosa focado na saúde da mulher, longevidade para mulher, multivitamínico para mulher, você sabia que eles vendem mais? Eu me lembro de ler um estudo falando sobre como a cor rosa vendia da infância até a vida adulta. A realidade é que quando escutamos que algo é para as mulheres compram mais, mesmo sem ser necessariamente importante para você. A realidade é que suplementos na indústria não são os vilões. Eu mesma defendo inúmeros deles e passo para as meninas do acompanhamento comigo quando elas precisam dele. O que acontece é que quando você quer um suplemento para emagrecer e lê na embalagem que ele é um emagrecedor de mulheres pós-menopausa, sei lá, você vai olhar e às vezes o nutriente nem é estimulante, termogênico, nem funciona, ou se tem um efeito termogênico, o efeito é muito pequeno, mas ainda assim você compra, porque você sente que está sendo atendida. Eles falam de você, então, horas, deve ser para mim. O grande erro é que quando a indústria percebe que isso vende, eles empurram goela abaixo mais e mais cápsulas, muitas delas sem necessidade. Exemplo, um multivitamínico. Uma mulher talvez precise de um nutriente específico, tá com uma falta de vitamina D ou uma deficiência de B12. Nada disso é algo irrelevante para a saúde metabólica de uma mulher. Mas o que acontece é que, sem um exame de sangue, suplementar por suplementar muitas vezes é errado, principalmente quando falamos de compostos de A a Z ou micronutrientes específicos. Então a melhor maneira de tomar a suplementação de uma forma segura e eficaz é ter uma indicação para aquilo. O que acontece é que se entupir de, sei lá, paracetamol, não é uma ideia muito legal. Ao falar isso para você, você pensa: Dai,
Eu jamais me entupiria de paracetamol. Que ideia maluca é essa? Pois bem, por que que esse raciocínio de não se automedicar para de ser efetivo quando pensamos em suplementos naturais ou ainda suplementos nutricionais? Porque a gente acredita que não vai ter consequência alguma. Inclusive, a Anvisa acaba de soltar um alerta quando eu gravo esse vídeo sobre o consumo de cápsulas de cúrcuma que estavam sendo tomadas sem nenhuma prescrição. E o excesso, por exemplo, de uma suplementação em cápsula, quando é feita de maneira indiscriminada e sem uma devida prescrição, pode gerar problemas para a saúde, inclusive uma hepatite medicamentosa. O que eu quero dizer para você aqui é que não é porque o suplemento está escrito que é para mulheres que ele é para você. A melhor forma de saber se é ou não é passar por uma individualização. É a gente entender o seu contexto geral e conseguir, a partir disso, compreender o seu momento de vida. Ler os exames, ver a clínica do cara. Enfim, essas coisas é importante vocês estarem sabendo, né? Enfim, treino de mulher precisa ser mais leve do que um treino de homem, porque nós não precisamos ficar tão musculosas como eles. Muitas mulheres têm medo de pegar peso na academia, porque não querem ficar como a Graciane Barbosa um dia ficou. Eu não canso de dizer quantas pacientes, quando eu incentivo elas a fazerem musculação, Elas me retornam dizendo, mas Nutri, eu não quero ficar gigante não, eu quero ficar magrinha só. Não é meu intuito não. mas o que as pessoas não entendem? Fazer aeróbio demais ou somente caminhada, corrida e não puxar peso e condicionar a massa muscular é algo que vai contra diretamente a tua longevidade e qualidade de vida. A mulher precisa de exercício resistido, fazer força, desenvolver massa muscular para que caso pior aconteça com ela. Eu não quero dizer que isso vai acontecer com você, mas se você for parar numa UTI, você vai ter reserva de emergência para você sair de lá e o músculo cumprir bem esse papel. Essa ideia de que mulher não tem que treinar, ou mulher tem que treinar fraco porque não vai ficar grandona, ela tem que se preservar, é algo que vem na ideia de cuidar da mulher e, na verdade, faz o contrário. Eu vou puxar mais uma vez o estudo de caso da Isadora Abraão, que fez ali, que tá grávida, né? Então ela está gerando a sua primeira vida e as pessoas questionaram por que ela tá treinando musculação enquanto está grávida. Não era para ela se poupar e preservar o bebê? E a realidade é que é o extremo oposto. Quanto mais ela faz os seus treinos, é claro que respeitando o seu momento de vida, mas quanto mais ela vai pra academia, treina, faz musculação, puxa ferro, melhor é a resposta metabólica dela, menos efeitos negativos da gestação ela contrai pra ela e melhor é a saúde do bebê. Então é algo que ela faz pra ela e pra criança dela. Então não tenha medo de se esforçar na academia, porque na verdade é um sofrimento que vale a pena. No final do dia, você se sente mais forte, mais condicionada, mais saudável e é mais bonita também. E por último, mas não menos importante, a ideia de que celulite é algo errado. Eu vou explicar aqui. Existem cremes e todo tipo de procedimento sendo vendidos para eliminar a celulite na mulher, mas a gente já tem bem estabelecido que 97% das mulheres pós-puberdade vão ter celulite em algum grau. É claro, quando a mulher tá acima do peso, ela se incomoda muito com a celulite, porque ela aparece em vários lugares, às vezes até mesmo no braço, no glúteo, enfim, na panturrilha. As mulheres com mais gordura corporal veem celulite em vários lugares. E isso não é um problema da celulite, mas é um problema do excesso de gordura. O que eu quero dizer é que quando você passa por um processo de emagrecimento real, com cálculo de nutrientes, com proteínas, carboidratos, gorduras ajustadas, numa dieta gostosa, que até mesmo possa ter doce, mas que tenha pensado no teu contexto de saúde como um todo, a celulite ela tende a desaparecer. Mas aqui vai o pulo do gato. Ela diminui demais, mas talvez ela não suma totalmente. Botei aqui. Aí, ó, olha eu. Então, a gente vai tirar umas fotos que vai valorizar a gente, né, pessoal? A gente vai estar aqui, ó, né, bonita. E é claro que, trazendo a minha história, né, desse glúteo pra esse, teve uma evolução notável. Poxa vida, eu tava com um percentual de gordura mais alto, era falsa magra, quando eu tirei aquela gordura em excesso, o meu glúteo definiu mais. Eu treinei pra isso. Só que o que eu quero que você entenda é, mesmo aqui, na minha versão do depois, eu ainda tenho celulite em algum grau, entende? Então, se você ficar tentando arrancar todo tipo de celulite do teu corpo, você pode acabar caindo num extremo. O que eu quero que você entenda é, tá tudo bem você querer ficar mais bonita, mas é importante saber que algumas características da mulher fazem parte da fisiologia dela. E quando você rema contra isso, você rema também contra a sua saúde. É nessa ideia de que eu tenho que zerar a minha celulite, zerar a minha gordura, zerar tudo, que as mulheres perdem a saúde também. Então, não é bom estar em obesidade e sobrepeso, mas também não é bom entrar na maluquice da indústria. Encontra um meio termo. Aristóteles já defendia há anos, 350 anos antes de Cristo, que a maior virtude estava na vivência do meio termo, a justa medida. Nem tanto pra lá, nem tanto pra cá. E é pra isso que esse vídeo hoje serve, pra abrir os teus olhos pro que realmente significa a saúde da mulher. E se você hoje tá querendo emagrecer ou definir ganhar massa muscular, tá fazendo
fazendo isso sozinha e tá um pouco perdida, eu posso ajudar você. Escaneando esse QR Code aqui, você entra no meu hub de saúde, o Minutri, a minha plataforma de emagrecimento focada em mulheres que tem como objetivo de fazer emagrecer de 3 a 25 quilos com comida boa, bom direcionamento e uma rotina anti-sabotagem, pensada no seu dia a dia atual. Vale lembrar que as inscrições estão abertas, então se quiser a minha ajuda para secar com saúde e definição, você se inscreve aqui que vai ser uma honra te conduzir pro outro lado. Gente, faltou alguma coisa? Comenta aqui se você passou por algum BO, algum mito de dieta que contaram pra você, que você acabou acreditando e depois foi ver que na verdade aquilo não procedia. Coloca aqui embaixo nos comentários pra alertar mais mulheres de fato e menos pessoas caírem nesse tipo de enganação. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Para mais conteúdos de saúde e fitness real, continua me acompanhando por aqui e me segue pra mais de nutrição.